Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que estejam muito bem. Eu também tô muito bem. Se você tá bem, todos nós estamos muito bem. Tô com saudade de vocês e vim com essa camisa mais tropical hoje. Uma coisa mais assim, estou num barco navegando entre os oceanos com minha família na Grécia. Mas não estou. Estou aqui no meu quarto passando calor. Mas tudo bem, eu achei que a blusa ia dar um tom meio tipo de alegria, de felicidade, de sonhos grandes. Mas hoje o vídeo não vai ser dos mais felizes de todos, porque hoje eu tô um pouco na fossa, apesar de transparecer alegria, nem sempre o sorriso do palhaço é o que ele está vivendo. E hoje nesse vídeo eu vou falar sobre dizer adeus, que pra mim é uma das coisas mais importantes no mundo, é saber dizer adeus. E às vezes a gente tem que dizer adeus mesmo quando ainda resta um pouco de amor. E eu separei uma coisa legal, diferente pra gente se questionar sobre esse momento. Então são 7 perguntas que a gente deve se fazer antes de saber a hora de dizer adeus. A pergunta número 1 é: ainda há admiração? Ainda tem admiração? Você olha a pessoa e fala assim, cara, eu admiro a pessoa como pessoa, não só como relação. Tem admiração ainda? Sabe, admiração pra mim é uma base da relação, é uma base de estar junto com alguém, é ter admiração. E não necessariamente só admiração da relação eu tô falando agora, mas uma admiração de vida, sabe? Admiração pela pessoa, pelo trabalho, pelo como ela se dedica com o mundo, pela visão que ela tem. A admiração, você ainda olha e fala assim, cara, admiro ele, admiro ela, ou enfim, sabe? Isso é muito importante. Quando não tem admiração, já é um ponto, já é uma coisa muito... que a tendência a não se solidificar. Isso é muito importante. Admirar a pessoa que estamos do lado é um dos pontos mais importantes para termos uma relação muito legal. E hoje eu estou meio polvo, gesticulando muito com a mão, mas faz parte de mim, vocês sabem, você me conhece muito bem. Então, se pergunte, ainda há admiração ou não? Pergunta número 2. Essa pessoa tira a tua autoestima? Essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas têm uma visão muito de autoestima meio assim, ou a pessoa me trata mal, ou ela não tira a minha autoestima. Às vezes, mesmo sem querer, às vezes mesmo gostando, a outra pessoa acaba tirando a tua autoestima. Seja fazendo uma pergunta pra você na frente dos outros que você fica meio desconcertada, fingindo que seu trabalho não é tão importante como o dele ou dela. E as pessoas acham que tirar a autoestima é uma coisa muito assim, ou a pessoa me xinga, ou fala mal de mim, ou tal. Mas na verdade não é só isso. Às vezes a pessoa te tira a autoestima mesmo sem saber, mesmo sem uma maldade. Às vezes pelo jeito que vocês começaram a se relacionar, você foi aceitando algum jeito da pessoa operar, e você, quando você viu, você tá aceitando coisa e fala, eu não quero mais aceitar isso. Eu não sou mais obrigado a ouvir esse tipo de piada. E às vezes a pessoa faz uma brincadeira que te humilha, mas também era só uma brincadeira e você se sente mal. Às vezes a pessoa acha que o trabalho dela é mais importante do que o seu, então isso tira a tua autoestima. Às vezes a pessoa não te elogia tanto, isso tira a tua autoestima. Perceber, será que essa pessoa me elogia, me traz coisas positivas, deixa a minha autoestima elevada? Porque às vezes as pessoas só criticam, só reclamam, só falam mal, não elogiam, não valorizam os sonhos. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando você fala assim, meu sonho é abrir uma loja de doces, e a pessoa fala assim, mas isso hoje não dá certo. Você tá perdendo a autoestima, porque a pessoa não pensou na tua ideia. Às vezes o sonho dela não é esse, mas é o teu sonho, e isso é empatia. E empatia é sempre importante numa relação. Então se pergunte, essa pessoa tira a minha autoestima ou não eleva a minha autoestima? E como eu falei, nem sempre isso é por mal. Às vezes é tanto tempo junto, acostumou a fazer um tipo de brincadeira, ou menospreza minhas coisas e só valoriza dos outros, ou não pergunta como eu tô e só quer falar, não deixa o outro falar e dividir as opiniões. Então é bom se questionar sobre isso, até que ponto a sua autoestima está sendo valorizada, diminuída ou nenhum nem outro. Pergunta número 3. O quanto você depende dessa pessoa? Essa é uma pergunta importante também. Ela é um pouco mais matemática, né? Mas assim, o quanto você depende? Eu moro na casa da pessoa, eu dependo financeiramente, a gente já casou e tem um filho, não que seja um empecilho, tá? Mas é uma coisa que você tem que pensar um pouco mais antes de tomar uma atitude. Então se questione o quanto você depende dessa pessoa. Isso não é um empecilho, não é, eu dependo muito, então ferrou. Não, é só pra você equilibrar na sua cabeça. Até porque às vezes essa dependência é ruim, eu tô dependendo demais da pessoa e eu preciso da minha autoestima. Esse é o raciocínio, não é eu dependo muito, agora não posso ir embora. É tipo, dependo muito, será que não é hora de eu conseguir suprir um pouco esse lado e não depender tanto de alguém? E talvez se a Deus me dê essa autoestima de não depender tanto de alguém. Sacou o raciocínio? Sacou? E pegando o gancho na pergunta número 3 pra ir pra pergunta número 4, será que é amor mesmo ou dependência emocional? Também tem muito isso, você fica pensando, será que eu gosto mesmo da pessoa? Ou é só porque é cômodo, porque tem dependência emocional? Você gosta mesmo ou é comodidade? Entende? Você ama mesmo ou é uma dependência emocional de anos? Isso é legal você se questionar. Aí você vai perguntar assim,
Fredinho, adoro você é um guri super do bem, sabe? Mas como é que eu vou saber? Feeling, você vai sentir, você vai começar a pensar um pouco, será que eu admiro? Até que ponto me faz bem? Será que não? Você vai começando a equilibrar. Você não tem que se cobrar e sentir sempre aquela chama ardente no coração, porque isso é normal, né? Vai subindo, descendo. As instabilidades, as emoções fazem parte, mas no fundo você vai sentir se você gosta mesmo da pessoa, se é uma comodidade, porque a pessoa é legal, porque tá cômodo. Também não acho, assim, as pessoas às vezes querem ter um amor maluco, febril todo ano, todo dia, e sempre buscam uma coisa que também não é assim. As coisas são um pouco mais calmas. Tem que entender essa oscilação do não é assim, meu Deus, percebi que a gente não transa mais como antes, vou terminar. Calma, galera. Repense, equilibre, bom senso, leia, sinta. Tudo de um pouquinho em pouquinho. E como é que você vai saber se é amor ou dependência emocional? Infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, só você vai poder saber isso. Como assim? Você não pode botar uma cobrança muito grande de ser febril como era no começo? Isso faz parte, né? Eu sempre digo assim, sempre que surgir uma pessoa nova, ela vai ser muito mais febril do que a antiga, né? Se eu tô namorando 5 anos com meu namorado e surgir um cara novo, ele é mais interessante, ele é mais dedicado. Isso é normal, faz parte. Coisas novas, pessoas novas. Como um trabalho novo, as coisas acontecem, normal. A gente tem que entender essas oscilações. Não que você tenha que ter descaso, mas você, obviamente, não vai ter o mesmo gás do começo. Aí você revive esse gás, você conversa, você melhora. Então é um eterno assinar de contratos, conversas, entender. Conversar é muito importante sempre. E aí, já emendando na pergunta 4, vamos para a pergunta 5. Caso você ficasse sozinho ou sozinha, você acha que sentiria falta da pessoa mesmo, dela, ou seria carência? No sentido de assim, até que ponto, vamos dizer, você terminou, separou, aí você se imagina sozinho, e você sente, ai, que saudade e tal. Mas era saudade daquela pessoa especificamente? Ou saudade de ter alguém legal do lado pra conversar, viajar e fazer as coisas? Se surgisse outra pessoa muito interessante, supriria esse sentimento? Ou não? Não que você precisa suprir também. Tudo que eu falo, gente, é sempre muito aberto. Você pega e encaixa na tua realidade. Sem verdades absolutas, sem regras. Estamos só debatendo um assunto onde você vai pegar, putz, isso aqui eu achei interessante, isso aqui eu vou pincelar. Você vai pincelando coisinhas legais. E aí construindo a sua metodologia de vivência de vida. Adoro os termos que eu uso, assim, umas frases super descoladas e tal. O que é legal a gente calcular tudo isso antes de ter... A gente nunca vai ter uma resposta 100%. Gente, isso faz parte da vida, né? A gente tem que escolher um caminho sem ficar pensando nas escolhas desse caminho que a gente não escolheu, porque a gente sempre vai achar que ela é perfeita, né? Ai, eu terminei. Mas se eu tivesse continuado, será que a gente não... Você sempre vai pensar o feliz. Você nunca vai pensar, ai, eu terminei. Mas se eu tivesse junto seria bem pior. Não, você vai pensar que seria melhor, porque você não viveu esse caminho. Então você vai botar toda a expectativa de alegria aqui, né? Sendo que aqui é o que você tá vivendo. Então viva aqui, sem pensar nas escolhas que você poderia ter feito e não fez. Porque senão você sempre vai se frustrar. E sempre vai ser alguém, meu Deus, será que eu escolhi a coisa certa? Então às vezes a gente tem que escolher e matar no peito e viver as alegrias do que tá surgindo. Pergunta número 6. E essa engloba bem o que eu tô querendo falar com tudo isso. O presente que vocês vivem é algo bonito, algo feliz, algo alegre, algo engrandecedor, algo que traz autoestima? Ou é o passado bonito que vocês tiveram que sustenta esse presente? Essa é a pergunta que você fala, uou, Fredinho, que pergunta maluca, mas estou gostando. É tipo uma amizade, eu já falei sobre amizades com vocês. Tipo, às vezes você tá amigo da pessoa há 10 anos e fala assim, mas não tá legal. Não gosto da amizade, não gosto de jeito de falar, não tá nada legal. A gente foi muito amigo, mas hoje não é mais. E por que precisa manter? Você vai sustentar o resto da vida essa amizade por coisas bonitas que vocês viveram? Não, que as pessoas acham que precisa terminar a amizade. Fala assim, acabou a amizade, não somos mais amigos. Mas você vai se distanciando numa relação um pouco diferente, claro. Mas você tem que pensar até que ponto o presente tá gostoso, tá saudável. Saudável, acho que é a palavra muito certa. Saudável, gostoso. Ou o passado foi lindo e você fica sustentando a alegria do presente. Assim, mas o nosso passado foi tão bom, mas a gente foi tão feliz, mas a gente... O presente tem que ser legal. O passado já foi. Claro que tem lembranças lindas, mas você não pode sustentar o resto da vida com aquela fração de alegria. A alegria precisa ser diária. Como eu falei, oscilações, momentos, mudam, tristeza, briga, vem, volta, se ajeita. Isso faz parte da vida. E só você vai saber na sua cabeça. E agora, a última pergunta, aquela pergunta que você já tá com a mochilinha nas costas, pensando em ir pra Tailândia e viver a vida loucamente, ir pro Egito, conhecer pirâmides, viajar, conhecer pessoas malucas, se libertar desse mundo que cobra tanto da gente, e ir pra Austrália, pro Japão, comer o sushi verdadeiro, conhecer pessoas que estão pelo
pelo mundo, tipo um Comer, Rezar e Amar. Você olha o Comer, Rezar e Amar e pensa, meu Deus, essa é a vida que eu queria estar vivendo, mas não estou. Por que não estou? E essa é a pergunta que você deve fazer. Por que você não iria embora? Porque ele é um cara legal, ela é uma menina confiável. Só isso, só porque é uma pessoa legal. Ser legal é o básico, tem que ser legal. Eu admiro, a gente se dá bem, a energia é boa, nosso filho é show, a gente tem uma família muito legal, a gente tem que ter essa alegria, esse contexto, só porque é legal e meus pais gostam dela. Isso é muito pouco. Ter uma alegria um pouco maior, tem que ter uma coisa no coração, uma segurança que vem além do matemático, entendeu? De coisa, não, uma fase ruim, mas a gente vai melhorar porque a gente sempre deu tão bem. Precisa vir essa segurança um pouco da alma. Entende? Pergunte-se por que você não iria. E faz uma listinha quase. Eu não iria porque... porque a pessoa é legal, me trata bem, me respeita. Não me trata bem. Não, eu não sinto mais a mesma coisa. E você bota na balança e decide. E ninguém vai poder decidir por você, além de você mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, se divertido e, claro, tenham dado sorriso ao 2, que é a coisa mais importante de tudo. Eu gostei dessa lista, apesar de ela ser um tema um pouco, talvez... melancólico, eu tentei trazer uma alegria. Eu até botei uma camisa de alegria, uma camisa de vou pra Tailândia mesmo, se você quiser terminar, ou não, vamos pra Tailândia juntos, caso você queira continuar com a pessoa. E como eu falei, gente, eu jogo tudo no ar pra você pincelar o que é legal, sem verdades absolutas. São só perguntas legais pra você saber se tá valendo a pena continuar uma relação, ou se ela não te traz autoestima, porque às vezes as duas pessoas não estão bem, mas vamos continuando, tá bem aqui, você vive aqui, eu vivo aqui, e daqui a pouco começa a dormir cada um no quarto, e quando você vê, porque a gente tá junto mesmo, vivendo junto, não tem muita lógica, e vocês podem descobrir novas alegrias. Nem tudo que é eterno é lindo. Tem um vídeo que eu falo sobre eternidade. Então, nem tudo que é eterno é bonito, gente. Às vezes as pessoas botam uma expectativa que se não for eterno, não foi sincero. Às vezes cumpriu o seu papel, às vezes foi lindo do jeito que foi, e isso é maravilhoso. Não se esqueça, claro, dos meus livros, que estão todos aqui. Fred, eu queria muito conhecer os teus livros, todos na descrição. Você entra ali, Fred, tal, tem um sorriso ou dois, um beijo ou dois, você e outros pensamentos, prova com arrepio, notas de liberdade, todos são tão legais, eu gosto tanto deles. Então, olha na descrição e adquira o seu, que tá num preço baratinho, de verdade, então R$16, 17, 19, 20. Então, não se esqueça, todos os links na descrição. Também não se esqueça do quê? Não se esqueça de me seguir no Instagram, que tá aqui. O Instagram é a rede social que a gente tá mais próximo. Então, entra ali, o link tá na descrição. Clica no Instagram e vai me seguir. E é isso aí. Então é isso. Um grande beijo. Se cuida. A gente se vê logo. Se fala logo. Tudo de bom e até.